Mas não dá. Ei, cidade linda! A nossa cidade aqui, porque os especialistas que estão aqui também são paulistanos. Aí uma foto do nosso Parque do Ibirapuera. Parabéns, São Paulo! 463 anos nessa cidade que é uma mãe para todos nós brasileiros, viu? E hoje, gente, o nosso papo é o quê? É o engasgo. Então você que é mãe também, presta muita atenção, porque esse assunto é totalmente direcionado para você. Porque não são apenas os adultos, né, que engasgam ou com a saliva, ou porque tem uma fala rápida, como é o meu caso aqui, ou porque se alimenta, né, de uma forma rápida e diferente, sem prestar atenção no que está se alimentando. As crianças também, os bebês também engasgam com facilidade, né? A gente tem aquela questão do regurgitar, né? Então a gente tem que estar atento a tudo isso. Bom, primeira coisa, para a gente começar a nossa conversa, eu acho que é o seguinte, a gente desmistificar e entender o que é o engasgo. Na verdade, bom, primeiro quero agradecer o convite, né? Já estamos aqui muito à vontade, você já deixou a gente muito à vontade. O doutor já ficou tão à vontade que ele já até me diagnosticou. Já quero Tá passar o entendendo? cartão para ela. Depois eu vou contar para vocês o que o doutor falou a meu respeito. Vamos lá. E na verdade, então, nós temos dois sistemas, o respiratório e o da alimentação, que são os dois sistemas mais importantes que a gente tem. Então, o ar vem do nariz, vai para os pulmões e o alimento vai da boca, vai para o estômago. Só que tem um lugar onde eles cruzam o caminho, que é na garganta. E aí é onde acontecem os problemas. Então, quando você se alimenta ou entra algum corpo estranho na sua boca e que vai na direção do pulmão, nós temos um reflexo, que é um reflexo bom, que é o reflexo da tosse, e aí vem o engasgo, que é o que nós falamos popularmente. Então, a pessoa engasga quando algum alimento, algum corpo estranho vai, ao invés de ir para o estômago, vai para a via aérea e aí pode obstruir e aí pode gerar algum problema respiratório. Então é isso, é basicamente isso. Mas é importante entender também que o engasgo é uma coisa boa, porque é uma proteção. Se você não tiver esse reflexo, você pode aspirar, por exemplo, isso vai para os pulmões e pode dar uma pneumonia, a pessoa pode também morrer por conta disso. Então você tem que ter esse reflexo. Esse reflexo em alguns pacientes neurológicos, ele pode ser abolido. Então, muitas vezes a gente tem que proibir a alimentação oral, porque ele não vai sentir que está indo para as vias aéreas e aí você pode ter um problema grave e o paciente vir até a ter uma parada respiratória. Ô, doutor, e o engasgo ele pode ser também um anúncio de alguma doença pré-estabelecida que a gente não sabe que tem e tem. E aí você começa a engasgar, né, direto, você tem esse quadro de engasgo repetidamente, você fala, nossa, mas por que será? Por que será que eu engasgo? Ah, não, deve ser que, sei lá, eu sou muito agitada, como muito rápido, eu bebo muito rápido, enfim. Ele tem isso? Sim, é preditivo, porque muitas doenças, principalmente doenças neurológicas de evolução longa, como por exemplo, doença de Parkinson, né? Muitas vezes a pessoa começa a ter alguns engasgos e existe uma associação de algumas doenças com problemas na deglutição e a pessoa vem para a gente faz o diagnóstico do problema e já associa, já faz uma avaliação em seguida neurológica para avaliar a doença. Então você pode fazer até um diagnóstico precoce de uma doença que vai evoluir durante os anos. Agora, o engasgo ele é mais comum em idosos e em crianças? Ou não? Em toda a fase da vida. Os extremos, né? Os extremos, exato. Os extremos da vida são sempre mais sensíveis, mais comum. Mas também depende do tipo de engasgo, né? Porque tem o engasgo nas pessoas normais, que não tem nenhuma doença, e tem o engasgo nas pessoas que têm alguma doença. E normalmente os extremos, né? As crianças, quando nascem com algum problema, e os idosos que já têm o envelhecimento natural, são mais propícios a ter engasgos, né? Olha que engraçado, eu já estava conversando com a doutora Letícia no intervalo e falei, doutora, criança deve engasgar muito, deve ser muito comum quando a criança engasga com leite. Ela falou, não, Cissa, nem sempre, né? Não só o leite, né? Porque a gente já pensa exatamente no bebezinho que engasga, que vai regurgitar, e aí que tem aquele problema, que você consegue, né? Vem aquela volta, e para mim essa volta do regurgito é um engasgo. É correto dessa forma, não? Cissa, o engasgo na criança ele é mais comum
em crianças menores de 5 anos, né? Com o leite em si, ele é mais comum em bebês pequenininhos, realmente. Pode ou não estar associado ao refluxo, como você está falando. Pode estar associado a uma incoordenação da deglutição com a sucção do leite, ou às vezes só porque o neném ainda está aprendendo a mamar, a mãe tem bastante leite, enche muito a boquinha do neném de leite e ele acaba se confundindo na hora de deglutir. Mas em crianças maiores, mesmo em crianças que são neurologicamente normais, pode acontecer o engasgo, né, até nessa faixa etária aí dos menores de 5 aninhos. Olha que engraçado, gente. Você sabia que a fraldinha que você coloca no seu bebê pode provocar o engasgo? Por quê? Você aperta aqui, né, doutora, a barriguinha, pode acontecer um refluxo. E esse refluxo se torna um engasgo, correto? Isso, a fraldinha apertada, ela não é uma causa direta de engasgo, né? É uma causa indireta, mas por conta de que a fralda apertada pode aumentar a pressão dentro da barriga do bebê e isso levar a um retorno do leite ou de algum resto alimentar do bebê, da barriga do bebê, para a boquinha, e aí ele não consegue coordenar esse retorno de alimento com a deglutição novamente, e isso pode ir para a via aérea e causar um engasgo. Então, gente, serve aí como alerta, presta atenção como é que você está apertando a fraldinha do bebê, tá? Você mãe, você tia, você vovó, você babá que cuida dessa criança, não pode apertar muito não, porque é um motivo indireto, mas é um motivo, tá? E aí, a gente quer trazer ciência para você e vamos colocar agora na tela os motivos aqui para o engasgo. Então, primeiro, né, gente, a comida. Crianças, a gente tem que tomar cuidado com balas, pedaços de frutas, pães, amendoim, pipoca. Nos adultos também, balas, amendoim, a pipoca, o churrasco, ossos e espinhos, né? Aí vem aquele peixinho que a gente come aí e tudo mais. Outro motivo para você engasgar, ou para o teu filho engasgar, estão aqui os brinquedos. A doutora até já salientou essa colocação e a gente vai conversar com ela daqui a pouco também a respeito. E outros objetos também, moedas, botão, enfim, a gente tem que tomar muito cuidado com criança nessa relação, o que ter dentro de casa, né, doutora? Exatamente. Sei que você fala muito de prevenção aqui, e para engasgo na criança, a prevenção é muito importante, porque às vezes não é só com o alimento, como você falou. Às vezes a gente tem um brinquedo que está com uma pecinha solta, ou com a pilha, a bateria solta, ou um enfeite na sala que a mãe esqueceu de recolher e que deixou lá, que é pequenininho. E a criança, principalmente a criança pequenininha, é muito curiosa. Qualquer coisa que pega, leva para a boca. E aí, especialmente se for uma coisa pequena e lisa, facilmente pode ir para a via aérea. Eric, vou te colocar na conversa agora, porque a gente está falando aqui, né, de casos que acontecem normalmente em casa, né? Você, como guarda-vidas, já presenciou uma cena dessa, uma criança engasgando com algo que tinha em casa, um botão, alguma coisa, um brinquedo? Sim, muitas vezes, até na piscina mesmo. Hoje em dia tem a lei que a mãe pode amamentar em qualquer lugar, né? Então ela está amamentando na piscina e a criança, ela começa a se engasgar. E o que acontece? Aí ela dá pra gente, a gente tem que fazer o procedimento ali para já desengasgar o mais rápido possível. Mas isso acontece bastante com, às vezes, tampinha de caneta, com qualquer coisinha que a criança está brincando, tem um carrinho lá, soltou a rodinha e fica lá presa. Então acontece com frequência, tanto na piscina, na praia, em qualquer lugar que você está, acontece com frequência. E o que é legal hoje, que a gente vai desmistificar aqui, gente, é o seguinte: você tem que se acalmar, tem que entender o que fazer e qual é o procedimento correto para ajudar ou uma criança ou um adulto que está sofrendo com um engasgo. Porque aconteceu comigo, aquele momento em que eu falei para você que eu saí desesperada, já aconteceu comigo, meu sobrinho, que hoje já é um homem, mas quando ele era pequeno, ele engasgou com aquela bala de vidro antiga. E aí, quando ele veio pedir ajuda engasgado, eu saí correndo. E foi realmente uma ação e uma reação, porque eu também tinha uma idade, né? Eu tinha ali meus 18, 17 anos, enfim. E a questão é que eu não estava preparada. Então, hoje a gente quer conscientizar você, e o Eric está aqui para nos ajudar e para mostrar as técnicas corretas que você deve fazer, tanto com o adulto quanto a criança. Por isso os bonecos estão aqui, são bonecos diferentes. A doutora também trouxe um boneco, doutora, aqui, pra gente mostrar a posição correta, né? Pra criança não engasgar. Isso. Como deve ser? Vamos fazer já? Antes de a gente chegar aqui, tá, Eric? Já chegou aí. Bom, eu trouxe esse bebê porque, assim, primeira coisa, assim, eu acho importante saber que
Se a criança está engasgada, mas ela consegue respirar e está tossindo, não precisa fazer nada. Deixe que ela tussa, porque a tosse, como o doutor já falou, é o reflexo que a gente tem para expulsar aquilo que está na via aérea. A tosse, ela serve como eu vou falar algo, não sei se vai estar correto, é um expectorante? É como se fosse a gente tomasse um xarope para expectorar um catarro, sabe assim? Ela vai servir para aliviar? Também, mas é principalmente para defender. Ou a tosse é a manifestação que algo deu errado? Tanto que hoje a gente não trata a tosse, né? Então, o paciente vem para a gente por outras causas, né? Você está falando de expectoração, eu não trato a tosse, eu trato o que está incomodando a laringe. Sim. Que é o catarrinho que está descendo lá do nariz para a garganta, e ele sim está provocando a tosse, que é uma defesa, para aquele catarro não ir para o pulmão. Então, muitas vezes, por isso que hoje a gente não usa mais aquelas drogas que inibiam a tosse. Não pode, pelo amor de Deus, você tem que deixar a tosse lá, porque a tosse é um mecanismo de defesa, que foi isso que eu falei logo no início. No começo. Então, isso é muito importante. E emendando aí com o que ela falou de prevenção, no adulto é a mesma coisa. O comum, é muito comum aí, nós estamos almoçando, em vez de comer, a gente engole. Isso é uma coisa comum, né? Sim, a gente não mastiga. Não mas mastiga, você engole. Porque hoje todo mundo está comendo olhando pro relógio. Então acaba engolindo alimentos grandes, né? Maior do que deve se engolir, churrasco, né? Tá conversando, esquece que a alimentação é uma coisa que tem que ser mais regrada, você tem que ter um tempo, você tem que saborear e muitas vezes você deixa de aproveitar a melhor coisa da alimentação, porque tudo que a gente faz na vida está relacionado com a alimentação. E não é só isso, né, doutor? A gente também tem que começar a despertar consciência que o processo digestivo começa aqui na sua mastigação, né? A gente recebe muito gastro, aqui a gente conversa sobre refluxo, a gente fez um programa recentemente sobre o refluxo. Se você quer rever também, já sabe, rs21.com.br, entra lá, programas mais saudável e todos os programas estão na íntegra esperando por você, tá bom? E aí a gente fez esse programa de refluxo e a todo momento a equipe multidisciplinar que a gente sempre coloca aqui fala, tem que mastigar direito, não dá para comer com pressa, não dá para comer de qualquer jeito, né? Então, tudo começa aqui pela mastigação. Agora, voltando aí à posição do bebê, doutora, o que você ia ensinar pra gente? Então, essa é a primeira coisa. Se estiver tossindo, só manter o bebê erguidinho, né, com a cabeça erguida, não deixar deitado, deixar ele elevado e deixar ele tossir. Porque a tosse é o reflexo que o nosso corpo tem para expulsar o que está de errado lá na via aérea. Com isso, é sinal que a criança está respirando e que ela mesma vai tentar manejar aquilo que está errado. O problema está quando esse engasgo gera uma obstrução quase total ou total da via aérea, que daí a criança não consegue respirar, começa a ficar roxinha, enfim, aí sim a gente tem que auxiliar e daí o que a gente vai fazer, que eu acho que o Eric também vai falar a respeito disso, é promover uma pressão dentro do tórax para que a gente faça como se fosse uma tosse artificial, uma pressão para que o ar saia de dentro do tórax para expulsar, como se a criança estivesse tossindo. Tá. Daí a gente vai fazer essa pressão para expulsar o que está de errado dentro da via aérea. E essa pressão a gente faz manualmente ali. Então, no caso do bebê, a manobra, a gente tem que segurar o bebê com a cabecinha para baixo, né, inclinado, o corpinho, cabeça em direção ao chão, né, e sempre tomar cuidado para não obstruir, né, não colocar a mão no rosto, no pescoço, segurar com cuidado. E outra coisa importante que eu acabei me esquecendo de falar é que se tiver nessa situação que está roxinho, não está conseguindo respirar, nunca tentar tirar o que está dentro da boca, a não ser que esteja totalmente visível. Você abre a boca e está lá o brinquedinho ou o alimento que seja totalmente visível na boca, aí você pode tentar tirar. Agora, se você não está vendo nada, nunca enfie o dedo dentro da boca, na garganta, para tentar, porque nessa tentativa de tentar tirar, você pode empurrar ainda mais e aí o pouquinho ar que estava entrando não entra mais. Gente, então, isso é uma coisa muito importante. Que dica boa, porque no desespero, a primeira coisa, né, é ação e reação, gente. Né? Essa questão aí, a mãe tá lá desesperada, não sabe o que faz, ela vai tentar mesmo tirar para salvar a vida do filho e você pode estar prejudicando. Isso tanto em adulto também, né? A gente não deve colocar a mão ali e tentar tirar. O adulto também da mesma forma, Eric. Da mesma forma. O
Então a gente também não vai tentar pôr a mão, só que aí vai fazer uma manobra diferente já em pé, né? Perfeito, que a gente vai aprender daqui a pouquinho. E aí, doutora, dando continuidade? Bom, então, daí você vira a criança, o bebê, né, nessa posição, segurando, tomando cuidado para não obstruir ainda mais a respiração com a sua mão, a cabeça inclinada, e aí com o que a gente chama de calcanhar da mão, que é essa partezinha mais gordinha da nossa mão, a gente vai fazer essa pressão no tórax da criança. Então, entre esses dois ossos que a gente tem nas costas, que o bebê tem, a gente faz a pressão, 5 compressões nesse sentido, então no sentido de forçar mesmo o tórax para que o ar saia do pulmão e tente expulsar aquilo que está dentro da via aérea. Então são 5 compressões, aí você vira a criança para ver como ela tá. Se não estiver respirando ainda ou ainda estiver engasgada, você faz o mesmo procedimento, só que agora com ela viradinha para cima. Faz uma pressão nesse osso que a gente tem aqui no peito, entre os dois mamilos, né? A gente faz a mesma pressãozinha no peito, 5 vezes também, e assim a gente vai fazendo, e depois vira e repete o mesmo procedimento nas costas, e vira de novo, até a criança desengasgar. E nesse momento, eu acho que a gente deve pedir o auxílio para alguém. Nesse momento em que você está tentando desengasgar, já pega o telefone, já liga um 192, já chama o SAMU. A recomendação, Cícero, é assim, se você tem alguém outro com você, cada um faz uma coisa. Um vai lá ligar e o outro faz a manobra. Se você está sozinho, se você conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ok. Mas se você não conseguir, você primeiro começa a fazer, se você já tiver o conhecimento da manobra, né, que eu estou explicando, você começa primeiro a tentar... Prioriza a massagem. Isso, e depois de 2 minutos, se você não conseguiu, aí você tenta ligar para o resgate. Perfeito, ótima dica. Chegou uma hora que a gente adora aqui, que é o quê? O Brasil, né? Entra na nossa sala de bate-papo e conversa com a gente. Vamos ver, vem do Rio de Janeiro, Luciano. Um beijo, Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte aqui, ó. Meu pai foi diagnosticado recentemente com o mal de Parkinson. De um tempo pra cá, ele começou a engasgar. Esses engasgos têm relação com a doença? O que poderia ajudar? O senhor falou no começo do programa essa relação e eu até, juro, no momento em que o senhor começou a falar, falei, peraí, né? O que tem o mal de Parkinson? Eu ia intervir, ia perguntar e veio a nossa virtual. Então, Luciano, ótima questão que eu também quero entender, doutor. Isso aí. A doença de Parkinson, ela está associada com distúrbios com incoordenação da deglutição também, que a deglutição é o ato de comer, não é? Então, num determinado tempo da doença, começa também a afetar a deglutição da pessoa. Então, ele pergunta ali, bom, primeiro que tem relação total, isso já está provado, já existe, já tem vários trabalhos mostrando isso. E ele até coloca lá, né, doutor? O Luciano fala, ó, que o pai recentemente recebeu o diagnóstico e aí ele começou a engasgar. E aí, quando ele teve o diagnóstico, foi que começou esses engasgos a aparecerem com mais frequência. Mais frequência, exatamente. Então, e é exatamente isso, porque é uma doença evolutiva, não é? Depende da fase que ela pode começar com uma pessoa mais jovem, que é um pouco mais velha, mas pode começar, normalmente começa com um paciente mais velho. E o tratamento para isso, primeiro, é o tratamento que os neurologistas fazem para a própria doença, às vezes medicamentoso, cirúrgico, existem vários tratamentos. E uma associação, aí entra a nossa parte, o otorrino. Então, espera um pouquinho. Vamos fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo que eu tenho que sair para break. Você, Luciano, fica aí ligado, porque daí a gente entra na parte que o senhor entra aqui como otorrino, tá bom? Que o senhor vai falar essa questão. Ó, você em casa, pega o telefone, liga, participa, que dá tempo, 0800 777 0021. Tem também o 1938719620. Eu vou e volto sempre como? Para te deixar aí, né, mais lindo e muito mais saudável. Me espera, tá bom?